寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Tailândia e Birmânia, Tailândia ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, né? Eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados, né, ao Laos, à Tailândia, à rebelião do Homem Santo, o protetorado francês, enfim, né? Vocês vão ver alguns vídeos bem interessantes, principalmente a rebelião do Homem Santo e a guerra franco-tailandesa. Beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo aí, né? Hoje nós vamos falar sobre a Guerra dos Haus. O Haus, o que foi Hau? Hau, índio, não. Né? Mas não se preocupa, né? Que eu vou explicar, porque foi uma guerra bem longa, né? Apesar de ter sido longa, não foi uma guerra aí com um conflito direto, né? Teve seu início, teve diversas pausas, né? Mas ainda assim, né, ela terminou bem, tipo, demorou basicamente uns 30 anos aí, uns 20 e poucos anos aí para terminar, né? Mas como é que foi isso e o que foi isso, né, e o como teve seu início? Não se preocupa, pois vou explicar tudo do início, né? Então, vamos lá. Bem, na China, né, existia, né, diversos grupos, diversas gangues, né, sejam eles criminosos, milícias, mercenários, né, que durante a segunda metade do século XIX eles ficaram conhecidos como a Gangue das Bandeiras, né? Mas não que todos esses pessoalzinho aí da bandeira agiam juntos, né? Mas, né, que esses em específico, né, carregavam diversas bandeiras, né? Sejam elas com cores para mostrar que estão chegando, com iniciais do seu grupo ou facção, ou então até mesmo com o nome, né, do grupo, da facção ou da milícia, dos mercenários, né, escritos aí nas bandeiras. Né? E em 1865, os bandeiras negras, né, eles acabaram cruzando o Rio Vermelho, que estava na China, e entraram ali para o Vietnã, né, entraram ali no Vietnã. Mas eles não estavam sozinhos, eles estavam tendo conflitos aí com os bandeiras amarelas, né? Agora já dá para perceber o porquê Gangue das Bandeiras, né? Com os bandeiras amarelas, né? Então os bandeiras amarelos foram seguir eles, né? E entraram no Vietnã também. Só que tinha um porém, os bandeiras negras, eles são um grupo de mercenários, né? Que eles participaram aí até da Guerra do Ópio, participaram aí de diversos conflitos também. Então os bandeiras negras eles já eram bem conhecidos ali, tanto na China quanto ali no Vietnã, enfim, né, no Sudeste Asiático como um todo, eles já tinham ali um certo reconhecimento. Inclusive o próprio governo do Vietnã já tinha pedido alguns serviços para os bandeiras negras, né? Mas aconteceu o que, né? A partir do momento que os bandeiras negras chegaram, né, eles se comunicaram com as autoridades vietnamitas, se identificando, acho que, né, com uma bandeira negra com a inicial dá para ver, né? Aí, ok, né, o governo do Vietnã deixou eles ficarem legalmente lá, mas quando os bandeiras amarelas entraram ali no Vietnã, eles começaram a saquear, mexer com mulher, né, e né, já sabemos onde isso vai dar. Então, os bandeiras negras, né, e o exército Nguyen, né, do Vietnã, né, naquela época, foram atrás aí dos bandeiras amarelas. Então, né, os bandeiras negras e o exército do Vietnã, né, naquela época, foram lá e deram cabo, empacotaram ali metade aí dos bandeiras amarelas e a outra metade aí dos bandeiras amarelas, eles foram para uma zona autônoma chamada Tai, que não tinha nada a ver com Tailândia. Em breve pretendo fazer um vídeo aí sobre essa zona autônoma, que ela durou até 1950, bastante tempo. Mas enfim, né? E naquela área o governo vietnamita não tinha autonomia, a Tailândia também, não sei qual era a geopolítica ali daquele lugar, mas a questão é que, né, basicamente metade aí dos bandeiras amarelas ficaram protegidos ali, né?
Até que em 1872, né, os bandeiras negras acabaram achando o líder aí dos bandeiras amarelas e deram cabo deles, né, fazendo né, com que os bandeiras amarelas deixassem de existir, né. Mas nesse mesmo ano, dois outros grupos acabaram cruzando ali a China, né, para o Sudeste Asiático, né, que foi os bandeiras vermelhas e os bandeiras listradas. Mas eles não foram ali em direção ao Vietnã, e eles foram ali em direção ao Laos, né, e eles acabaram ocupando aí basicamente todo o norte do Laos, né, inclusive os bandeiras listradas, né, acabaram sim dominando aí basicamente Luang Prabang, né, meio que dominaram só o norte aí de Luang Prabang, tá? Mas, né, o Laos naquele tempo, ele era um território do Reino de Sião. Ele não era um território interno do Reino de Sião, mas ele era um território externo do Reino de Sião, uma zona de influência aí do Reino de Sião. Ele tinha uma certa autonomia, mas era um estado tributário ali do Reino de Sião, né? Então eles não tinham totalmente um exército, eles não tinham algumas liberdades, né? E com isso, né, já em 1873, os bandeiras vermelhas, né, eles acabaram saqueando, né, total Dien Bien Phu, né, cometeram ali algumas coisinhas bem erradas ali também, né, e nesse mesmo ano os bandeiras listradas, eles literalmente tomaram Luang Prabang, né, que é essa área que vocês estão vendo aí no mapa, né. Até que em 1874 o príncipe do Laos, né, e o rei, né, da dinastia Nguyen ali do Vietnã, o rei Tuduk, nomezinho fácil, Tuduk, eles entraram em um acordo e se uniram ali, né, uniram forças contra os bandeiras listradas e os bandeiras vermelhas, né, que ficaram conhecidos como Hao, né. E lembra que eu falei dos bandeiras amarelas, que já não existiam mais? Então, os bandeiras amarelas, eles acabaram se diluindo e alguns aí foram para os listrados e outros ali foram para os bandeiras vermelhas, né? Ou seja, deu uma incrementada aí na força de ambos os bandeiras, né? E beleza, né? A partir desse momento, né, em 1874, né, o príncipe do Laos e o rei Tuduk, eles mobilizaram ali tropas ali contra os Haos, né? Vamos já chamar eles de Haos. Mas eles não tiveram êxito, né? Os Haos botaram o exército laosiano, o exército vietnamita para correr. E olha, parabéns, hein? O único grupo aí que eu conheço que botou o exército vietnamita para correr. Nem os mongóis fizeram isso, né? Mas enfim. E como castigo, né? Como castigo, todos esses Haos, né? Só que mais precisamente os Haos aí dos bandeiras listradas, eles foram lá e saquearam total Vientiane, né, a capital do Laos, né, e né, saquearam, zeraram um monte de gente e tal, aí o negócio ficou feio, ficou um negócio feio, foi uma situação alarmante, até que o príncipe do Laos foi falar ali com o rei da Tailândia, o rei Chulalongkorn, né, aí o rei Chulalongkorn, ele falou assim, não, beleza, fica na paz que eu vou ajudar. E já na primavera de 1875, né, ele vai lá e mobiliza o exército tailandês, que o exército tailandês estavam se reagrupando em Nhon Khai, né, essa área que vocês estão vendo, né, no mapa em vermelho, e a partir desse momento, né, eles vão lá e cruzam o rio Mekong, né, para Luang Prabang, e beleza, eles vão lá, só que o exército o Haos, né, opa, peraí, o negócio tá ficando sério aqui pro meu lado. E eles literalmente se escondem, eles ficam em montanhas, vão em guerrilhas, né? Mas não tem um confronto entre os Haos e o exército tailandês no momento, né? E isso faz com que o exército tailandês fique um ano estacionado ali em Luang Prabang e nada acontece, e o rei manda dinheiro, manda comida, né? E ele percebe que ele só está gastando dinheiro à toa. Então ele manda o exército tailandês voltar ali para a Tailândia, mas né, ficar esperto. E a partir desse momento, né, quando o exército tailandês, siamês, né, acabou saindo ali de Luang Prabang,
Eles literalmente, né, os House, eles literalmente como punição, começaram ali a tumultuar direto ali com o Laos, né, e com cidades aí fronteiriças aí do Vietnã. E o negócio estava começando a ficar louco, começando a ficar fora de controle, mas depois deu uma acalmada. Até que em 1883, os House, né, eles começaram a atacar pesado ali em Luang Prabang, e o príncipe do Laos novamente, né, foi chamar o rei Chulalongkorn, e o rei Chulalongkorn pegou e mobilizou mais pessoas, mais soldados, né, mas ele não estava sozinho, né, e dessa vez, né, tinha um general britânico acompanhando ali o exército tailandês, né, que eu não sei porque o cara tava lá, se ele tava lá só para falar mal do exército tailandês, né, tava falando que o exército da Tailândia era mal treinado, era subnutrido, as armas eram extremamente ultrapassadas ali, até mesmo para aquela época, né. Então, né, o que aconteceu foi que o maluco ali foi só para descer o pau ali no exército tailandês, mas ainda assim ele foi lá acompanhar os caras, né, pelo menos ele estava lá, e eles foram ali de novo ali para Luang Prabang, né, para tentar investigar, e já em 1884, né, eles estavam ali e tal, Luang Prabang, né, e o general britânico, né, ele foi lá e começou a anotar os relatos, né, das pessoas que foram atacadas pelos bandeiras vermelhas e bandeiras listradas, e com isso, né, gerou uma indignação, né, porque eram relatos pesados e coisas do gênero. E a partir desse momento, né, aconteceu meio que o primeiro encontro entre, né, os House e o exército tailandês, né. Só que não foi um encontro, na verdade foi um encontro, mas não foi aquele combate, né. Teve um combate, né, mas os House eles conseguiram usar o terreno ao seu favor, né, eles atacavam, recuavam, e eles correram ali para uma área ali que, devido a diversas tempestades, diversas chuvas, não estava um terreno tão fértil assim. E os House, né, eles eram especialistas em guerrilha, e com isso eles prepararam diversas armadilhas, eles, né, zoaram bastante o chão, colocaram bastante galho, bastante madeira, né, deixando basicamente as armadilhas ali invisíveis. E, né, eles conseguiram ficar ocultos, e a partir desse momento também, né, o que aconteceu foi que eles, né, os House, começaram a fazer diversas queimadas ali, e os mosquitos, né, da malária, devido à fumaça, né, eles tiveram que ir para outro lugar. E esse outro lugar, o que era onde o exército tailandês estava, e com tudo, né, além do exército tailandês não conseguir passar, né, por diversos caminhos obstruídos, teve uma crise imensa ali de soldados tailandeses e siameses com malária, né? Mano, olha, os House conseguiram manipular até a malária para picar os caras. Mano, esses caras são espertos. Onde que esses caras estavam ali quando o Japão invadiu a China? Né? Mas enfim, brincadeiras à parte. E com isso, né, o exército tailandês ficou um belo de um tempo parado, né, porque eles não tinham como, eles ficaram em média 6 meses parados. E nesses 6 meses parados, né, o general britânico ele voltou ali para Bangkok para falar diretamente com o rei Chulalongkorn e explicar a situação do exército tailandês ali naquela área. E o Chulalongkorn falou assim, não, beleza então, fica tranquilo que agora vai vir armamento pesado. E veio literalmente armamento pesado, né? Veio canhões, metralhadoras, né? E até mesmo elefantes que serviriam ali para, né, os tailandeses colocarem as metralhadoras em cima dos elefantes, né? E atirar ali nos House, né? Coitado do barulho dos tiros aí, coitado dos elefantinhos. Espero que nenhum animal tenha sido ferido durante essa guerra. Eu espero realmente que isso não tenha acontecido, né? Mas enfim, e beleza, né? E já a partir do dia 17 de janeiro de 1885, que aí sim, né, o exército tailandês e os House, eles entraram em conflito. Foi ali, né, um combate intenso,
E novamente, né, o general britânico só estava vendo, né, que o exército tailandês não ia ter chance. Ele pensou, não ia ter chance. Né? Por quê? Porque enquanto, né, o exército tailandês estava com armas velhas, os House, né, eles estavam com rifles de repetições modernos e munições fabricadas na Inglaterra. Peraí. Tem um general britânico que do nada ele aparece na Tailândia e que do nada, né, esses House aí eles aparecem com rifles de repetições e munições fabricadas na Inglaterra. É um tanto quanto estranho isso, né? Mas isso não ficou explicado. E beleza, né? A partir desse momento, né, eles ficaram em combate, né, o exército tailandês e, né, os House. Só que a partir do dia 22 de janeiro ainda de 1885, aí sim, né, chega os elefantes, né, não vou falar chega a cavalaria, chegam os elefantes, né, chegam os elefantes, né, e boladão, né, com metralhadora e canhão, literalmente os caras colocavam um canhão ali nos elefantes, né, e, né, com isso o exército tailandês, né, começou a atacar as fortificações dos House, né, e isso foi às 10 horas da manhã que foi disparado ali o primeiro tiro de canhão contra uma fortaleza aí, House, né. Então, né, os House, né, eles já estavam preparados para isso e começaram a fazer aí diversos ataques de guerrilha, né, e usando as armadilhas, né. Então, os House eles estavam recuando e ao mesmo tempo que eles estavam recuando, eles estavam atacando, ou seja, eles estavam se defendendo e atacando ao mesmo tempo. E, né, quando eles pegavam um soldado tailandês ou até mesmo um voluntário ali do Laos, era poucas e o soldado ficava feio ali depois que eles eram pegos, tá? Eles eram bem cruéis ali com os tailandeses e com os laosianos, tá? Então, né, a partir desse momento, né, os House eles estavam até que virando o jogo, e os House ali conseguiram segurar a posição até mais ou menos 2 horas da tarde, né? Foi quando o general britânico começou a perceber, né, que os tiros também estavam começando a vir ali de cima das árvores, né? E a partir desse momento os tailandeses começaram a usar os elefantes, né, para derrubar as árvores e quem estava lá, né? E não só isso, mas também para literalmente usar os elefantes ali para pisotear nos House. E também uma outra técnica, né, que os soldados tailandeses ensinavam ali, né, para os elefantes, né, não só os soldados tailandeses, né, os cambojanos, os vietnamitas, os laosianos, né, mas se tratando aqui dos tailandeses, né, que era que o elefante pisava ali na metade do corpo do soldado inimigo e com a tromba ele puxava a pessoa e fazia um estrago. Então os elefantes estavam todo boladão ali, participando ali da treta, só que eles estavam sendo mais usados para derrubar as árvores, né, do que para um combate, né, porque os elefantes eram mais úteis, né, como se fosse para acoplar as metralhadoras, né, para os tailandeses terem uma visão melhor, né. E beleza, e o combate se seguiu mais ou menos, né, tava 2 horas da tarde, né. E os House aí foram recuando aí e foram cessando umas 3 e pouco da tarde. Ou seja, os House aí estavam com determinação, né? Isso tudo porque os tailandeses e os soldados do Laos, né? Eles deixaram de seguir o combate com regras e decidiram também ir para o combate sem regras, se é que vocês me entendem, né? Então, a partir desse momento, né? Eles conseguiram aí cessar a agressão dos House, né? E eles cessaram ele aí por bastante tempo. Mas teve um porém, né? A treta não terminou aí, né? Mas o grosso da treta, né? O exército basicamente principal, né? O combate principal aconteceu nesse momento, né? E a partir desse momento, né? Com a vitória aí dos tailandeses, né? Os House, né? Acabaram ali se dissipando, né? Mas, apesar disso, os House eles só foram acabar em 1890, né? Conforme, né, foi criado uma aliança siamesa francesa ou franco-siamesa, né? Para eles buscarem ali e empacotarem todos os House, né, que eles estavam vendo pela frente.
Só que também isso acabou gerando diversas tensões ali no Laos, né, justamente pelo fato de que, os franceses estavam sendo atacados no Vietnã por uns Laos, né, e os tailandeses faziam ali, mas não faziam muito. E os tailandeses também estavam sendo atacados, né, e os franceses não estavam ajudando, e isso, né, acabou resultando na Guerra Franco-Tailandesa em 1893. Quem diria, né, que um bando de chinês que ficava segurando bandeirinhas ia fazer duas potências sair no soco e, né, o Laos acabar passando para a França. Mas não é só isso, porque existem registros dessa batalha e existe um museu em Nong Khai, né, onde, né, o exército tailandês acabou saindo e atravessando o Mekong, né, e esse museu, né, esse memorial também pode ser visto diretamente do Laos, né, dá para ver, né. E é basicamente onde fica, onde, né, os soldados tailandeses tiraram essa foto aí que estou mostrando agora. Beleza, meus amigos, mas enfim, né, o que vocês acharam, né, desse conflito? Comentem aí a opinião de vocês, né, ou se esses Laos foram bem determinados, ou se o exército tailandês que foi meio fraquinho, ou se o britânico tinha culpa no cartório, que, por sinal, né, falando no britânico, ele ainda acusou o governo de Yunnan, né, que estava sustentando os bandeiras aí, para causar instabilidade aí no Sudeste Asiático, mas isso nunca foi comprovado também, nem nunca foi levado para frente, então, né, paciência. Mas que o britânico do nada aparece e os Laos aparecem com munições britânicas, isso que é suspeito, né, mas ok. E o que vocês acharam desse vídeo? Comentem aí o que vocês já acharam desse vídeo. Não se esqueçam, né, de ver os vídeos tanto do card quanto da descrição, de me seguir nas minhas redes sociais, né, e quem puder dar aquele apoio aí, eu agradeço. E passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, com uma pessoa se identifica e fala assim, mano, já parou para pensar que um bando de chinês que fica carregando bandeirinha deu um trabalho pro exército do Laos, da Tailândia e do Vietnã, mas só os tailandeses que deram um cabo deles? Sério, mano? Os caras colocaram os vietnamitas pra correr? Sim, colocaram. Caramba. Aí você vai lá e passa esse vídeo pra um amigo seu, pra uma amiga sua, com uma pessoa se identifica. Beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Se inscrevam, ativem as notificações. Não se esqueçam de ver os outros vídeos do card de descrição. Falou e fui!